Eu não sei se você, mas eu particularmente gosto de futebol. Já gostei mais, mas hoje gosto menos, até por questões de que eu gostava mesmo era de olhar futebol junto com meus filhos, mas a realidade hoje fez com que isso se tornasse praticamente impossível. No entanto, eu continuo gostando de futebol. E quando tem um jogo decisivo, a primeira coisa que eu olho é, além da escalação do meu time, é quem será o juiz. E essa é uma questão muito importante dentro da realidade política nacional e sobre isso eu quero conversar com você, mas antes, lembrar, reiterar, enfatizar que é muito importante que você compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais, que você comente, que você dê o joinha, que você verifique se está ainda inscrito e também responda a seguinte pergunta: você também acha que um juiz pode decidir o resultado de um jogo? E você vai entender a minha colocação nesse vídeo. Quando há um jogo decisivo, claro que a emoção fica mais forte, os nervos costumam ficar à flor da pele, as pessoas ficam mais nervosas, ficam mais tensas. E aí quando sai a escalação do trio de arbitragem, eis que você se depara que o seu time, além de enfrentar um adversário trambiqueiro, com vínculos com o narcotráfico e com tudo mais, com o jogo do bicho, com a contravenção, com toda a sorte de ilegalidades, além do seu time enfrentar esse adversário, você descobre que o juiz escalado para apitar o jogo é alguém que torce, que é amigo, que é próximo do time adversário, que tem inclusive fotos com jogadores do time adversário, que tem fotos comemorando com o time adversário. Como você fica numa situação dessas? Como você encara isso? Como você vai para os 90 minutos sabendo que você irá lutar, jogar não apenas contra um time de trambiqueiros, mas com uma estrutura, um trio de arbitragem totalmente comprometido e que não está nem aí em jogar fora das quatro linhas dos regulamentos da FIFA ou de qualquer outra entidade esportiva? Você se sentiria confortável e tranquilo para isso? Como você reagiria diante de uma situação dessas? Observem bem, há clássicos praticamente em todos os finais de semana. E lá nos meus tempos, quando eu estava começando na crônica esportiva, eu aprendi que juiz bom de um clássico é aquele que ao final passa desapercebido, que ninguém nota a presença dele. Aquele juiz que não fica antes do jogo dizendo que determinado jogador do time adversário é o melhor, que determinado jogador tem um histórico violento, que determinado jogador... Bom juiz de futebol é aquele que antes do jogo está calado e no fim do jogo não é notado. E essa é uma realidade do futebol. Quando tem um Fla-Flu, quando tem um Grenal, quando tem um Bavi, as emoções ficam muito afloradas. E se nós formos observar bem, nós veremos que esse tipo de realidade sempre acontece em nosso cotidiano. Veja bem, eu não estou insinuando nada, mas muitas vezes essas situações do futebol acabam indo para a vida real. E aí é mais complicado, porque se a paixão do futebol se restringe àquele momento de jogo e os 30, 40 minutos depois que a adrenalina está muito alta, às vezes em nossa vida cotidiana, a ação intempestiva, a participação efetiva de um ente externo pode causar problemas
para milhões de pessoas, às vezes até para sempre, para os destinos de um determinado país. Muitas e muitas vezes, o que é muito questionável no futebol ou em qualquer outro esporte acaba sendo muito perigoso quando aplicado no cotidiano das ações do cidadão. É sobre isso que eu quero que você reflita. Se o juiz dissesse claramente que o seu time vai perder, como você reagiria? Pense, reflita, e se você achar que vale a pena, compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. Para nós é muito importante saber a sua opinião, ampliar e fortalecer o nosso canal e, principalmente, lembrar que existe um jeito de fazer com que o juiz não se manifeste tanto assim. Não é expulsando o juiz de campo, é aumentando a participação da torcida ao ponto de inibir qualquer tentativa do juiz de interferir no resultado do jogo. Pense nisso. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.